primeira vez? Opa, sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos receber a nossa Ana, né? Ana Júlia, com esse tema lindo aí, né? Do Colo ao Mundo, guiando os passos do espírito infantil. Mais alto? Vou fazer o preparo e a prece inicial. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes, por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Então, que possamos nesse momento, aqueles que quiserem fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela essa oportunidade, por estarmos aqui, por termos conseguido chegar, agradecendo os nossos mentores queridos da nossa casa, que eles possam envolver a nossa Ana Júlia, que vai trazer aqui o fruto dos seus estudos, e que a gente possa se colocar presente, de mentes e corações abertos, para aprender, para refletir, né? E que essas energias possam nos envolver, e que a gente possa seguir firmes, fortes e corajosos, num caminho que nos leva à casa do Pai. Que a nossa Mãe Santíssima possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, com seu manto de amor e de luz, hoje e sempre, graças a Deus. Oi? O horário também. Tá, obrigada. Bem, boa noite. Sai da frente. Precisa do microfone, né? É com o microfone mesmo. Oi, meu nome é Ana Júlia. Tá, eu agradeço inicialmente o convite da casa, tá? E estou muito feliz em estar aqui. Tá bom? Olha, o nosso tema de hoje, o tema, na verdade, era até outro. O tema era a parábola do semeador. Ana. Só que aí, eu tenho uma amiga, obrigada, que fez o estudo, fez esse estudo. E aí, eu gostei tanto do estudo dela que eu pedi, me entrega o teu estudo que eu vou falar desse tema. E o título é Do Colo ao Mundo, guiando os passos do espírito infantil. E o porquê de trazer este assunto? Porque nós estamos observando a grande dificuldade que está ocorrendo na sociedade, pelo menos a brasileira, em relação ao trato com as crianças. Tá? E essa pessoa que fez o estudo, essa amiga, ela é psicóloga. E eu trabalhei na minha vida profissional na Polícia Civil. Então, eu vi muita coisa ruim
eu vou trazer muito exemplo ruim, desculpa, mas que eu acho que é importante que a gente ouça, que a gente saiba, tá? E muitas vezes a gente vai até se colocar naquela situação, naquele comportamento. E vamos ver então o que a doutrina espírita diz para nós. Por que a palavra colo? Quando o espírito reencarna, né? Quando ele volta a ter um corpo de carne, primeira coisa que acontece é o colo, é colocado no colo, né? Até no momento do nascimento, agora já há algum tempo, se coloca o bebê junto ao peito da mãe, não é verdade? E quando a gente sai da maternidade, ou enquanto ainda está ali na maternidade, você coloca no colo. Qual é o significado do colo? Colo significa acolhimento, significa recepção. E já a partir do colo, muita coisa já é estabelecida. Relações de afeto já se iniciam no colo, ou não. Então, o que acontece? O que o colo proporciona? Troca de olhares, sentir o cheiro da mãe ou do pai, a voz, né? O tom de voz. Então, dar colo é muito importante. A gente até aprende que colo demais atrapalha, né? Que também tem um momento que tem que deixar de dar colo, mas durante algum tempo a criança precisa de colo, sim. E a gente até quando é adulto, quando passa às vezes por situações muito complicadas, a gente às vezes procura a mãe, ou o pai, ou a avó, diz assim, eu estou precisando de colo hoje, né? E Deus elegeu pelo menos 2 pessoas para guiarem os passos do espírito infantil. Então Deus elegeu pai e mãe. Se a gente faz diferente, se está diferente, é uma questão do ser humano. Mas Deus elegeu dessa forma, tá? E aquilo, se Deus é soberanamente justo e bom, né, as características, atributos de Deus. Se Deus é inteligência suprema, Ele, Deus, criador de tudo, sabe por que fez isso. Porque é dessa forma. A gente pode tentar mudar, às vezes faz diferente, né? As circunstâncias mudam. Mas Ele, Deus, inteligência suprema, disse para nós, ou trouxe para nós, eu vou eleger pai e mãe. Ou vou eleger alguém que esteja na função de pai e de mãe. Eu trouxe, normalmente em todas as palestras eu uso sempre a figura masculina. Uma porque eu acho que em muitas encarnações eu fui homem, então por esse motivo tem um jeito às vezes mais masculino de ser. E também porque eu observo assim que a figura do homem está assim, muito discriminada, sabe? A figura do pai está muito relegada assim, sabe, ao que é ruim. Então eu acho assim, vamos retomar, vamos trazer essa pessoa que está sendo rejeitada ou que se fez rejeitar, tá? Aí você poderia passar para mim, por favor? Aí vamos começar. Quem foram os pais desses personagens que passaram aqui pela Terra? Herodes. Aí não vou citar muita coisa, mas, por exemplo, o que a gente sabe de Herodes, o que marcou, né, foi que Herodes deu uma ordem para que todos os bebês de sexo masculino, todos até 2 anos de idade, fossem mortos. Degolados de preferência, que era para ter certeza que morreram. Quem foram os pais de Hitler, Nero, Calígula? Agora, em contrapartida, quem foram os pais de Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis e Chico Xavier? Aí o porquê disso aqui?
Será que esses pais influenciaram de alguma forma o comportamento de seus filhos? Ou será que isso existe, isso acontece? Nós, enquanto pais, ou enquanto responsáveis por tutelando alguém, será que nós influenciamos com o nosso comportamento os nossos filhos? Você poderia, por favor, passar o terceiro? Deixa eu ver se... Porque foi uma amiga que fez e eu não vi. Olha, aí na questão 208 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos perguntaram, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento destes? Aí Kardec então perguntou: os espíritos dos pais não exercem nenhuma influência depois que o filho nasce? Aí olha só a resposta dos espíritos: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, por que a gente trouxe isso? Os espíritos já nos informaram, a partir de 1857, que é a data da publicação, o ano de publicação do Livro dos Espíritos, que os espíritos dos pais exercem influência, sim, sobre os espíritos dos filhos. Agora, gente, se são culpados ou não, é outra coisa que nós vamos ver mais adiante, tá? E aí, eu vou trazer uma situação aqui. Meus filhos estudaram no ensino fundamental, numa escola anglicana, que tinha toda uma característica religiosa, era um local muito acolhedor. E aí, por questão profissional, eles entravam na parte da tarde, eu tinha que entrar mais cedo, então eu combinei com falei com a direção, que concordou, combinei com a zeladora do colégio dos meus filhos chegarem antes lá, ficarem aguardando o horário da entrada na casa da zeladora. Só que aí uma outra mãe também deixou o seu filho lá. Aí eu estava no trabalho e me ligaram: você poderia vir aqui, já perto do horário seria de saída deles, aí pedindo para que eu fosse à escola, que tinha ocorrido um probleminha. Aí eu fui até a escola, liguei para o pai deles, falei assim: olha, você vai chegar antes de mim. Eu trabalhava em Campos Elíseos, Duque de Caxias, eu desci, e a escola era em Jacarepaguá. Então eu falei: vê o que houve. Aí quando eu cheguei, meu marido já estava. E uma coisa que acontece muito, a gente precisa aprender a ter controle, né, sobre as situações. E certas situações envolvendo os filhos, a gente se descontrola. Aí meu marido só falou assim para mim: você vai lá dentro. Eu já fui lá dentro. A minha vontade é quebrar tudo. Aí eu falei: mas o que houve? Vai lá dentro, você vai ver. Aí quando eu cheguei, meu filho mais velho, ele estava com o olho roxo, o rosto também, a mancha roxa, o braço. E na hora eu pensei assim: nossa, uma pessoa preta, de pele preta, ficar roxa, criança, eu falei, ele apanhou muito. Aí, na época, meu filho acho que tinha 7, e a criança que bateu nele tinha 9. Aí eu falei assim, aí a diretora veio, conversou comigo, disse que havia chamado também a mãe da outra criança. E aí mas aí eu acalmei meu filho, ele ficou chorando, eu não tive o ímpeto eu sempre procurei me controlar com as situações. Porque eu vivi muito pelo trabalho situações de descontrole. E eu vi o que leva quando você perde a cabeça. Então, foram 33 anos, então eu já sei qual é o caminho. Se você fizer desse jeito, vai ficar muito pior. Aí o garoto, aí a criança, eu vi que estava assim se escondendo, estava com muito medo de mim. E aí a mãe chegou
A diretora teve cuidado de chamar a primeira mãe lá, eu estava aguardando com meu filho. Aí quando a mãe veio falar comigo, aí meu filho foi lá para fora para ficar no carro com o pai. Aí eu falei, ela disse assim, mãe, querida, você me desculpa, esse menino é muito levado, meu filho é muito levado, briguinha de criança, né? Coisa de criança. Aí eu falei assim, não foi briga de criança, porque briga, dois brigam. Eu falei, não, uma criança bateu na outra. Aí eu falei, infelizmente foi seu filho que bateu no meu filho, bateu muito. Não, mas o que é isso? Que ela não tinha visto meu filho. Aí eu falei, não, só espera só um instantinho. Aí eu fui e trouxe meu filho. Falei assim, você acha que isso aqui foi briga? O seu filho não tem nenhuma marca no corpo. Olha o rosto do meu filho, uma criança preta, já marcada agora. Eu falei, então você veja, ele apanhou muito, meu filho. Aí ela se assustou, meu Deus, aí digamos assim, aquela capa que ela estava vestindo, aí caiu a capa. Ela disse, esse miserável desse garoto, essa peste desse menino, não é à toa que o pai dele foi embora, me abandonou, está lá em Salvador, vivendo muito bem com a outra, me largou essa peste aqui comigo, eu não estou cansada de ter problema com ele, é no condomínio, é isso, é aquilo outro. Aí eu fiquei com pena do garoto. Porque ela ofendeu muito, se via assim que o filho estava sendo para ela um estorvo. Principalmente porque o pai da criança foi embora. O filho era legal para ela até o dia, enquanto o pai estava com ela. O pai foi embora, essa criança também. Aí eu falei assim, olha, isso aí meu filho, isso vai passar. Eu só peço a você que converse com seu filho. Né? E o porquê que aconteceu? O colégio tinha muitas árvores no terreno e virava, mexia, caía passarinho do ninho. O meu filho adora bicho, que até não saiu a mim, eu não tenho essa característica, é dele mesmo. Então ele viu que caiu o passarinho, foi pegar, esse menino veio então e pisou no pássaro. E esmagou. Aí meu filho tentando, se abaixou, pegar o passarinho, ele deu um chute no rosto dele. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque no livro dos Espíritos fala em criança perversa. Isso já é uma característica de perversidade. E se nós não procurarmos observar os nossos filhos, não estou falando dos filhos do vizinho, não, os nossos, que o perverso pode nascer na minha casa, o estuprador pode nascer na minha casa, né? A gente aí vai, às vezes, tendo a possibilidade de corrigir ou de minorar um pouco aquele problema, aquela dificuldade, se a gente deixa passar em branco, aquilo ali só tende o quê? A crescer e vai ficar muito pior. E, infelizmente, depois de muitos anos, meu filho hoje tem 36 anos, eu tive notícias dessa pessoa. E a notícia não foi boa, entendeu? Ele está preso. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu sabia o nome dele, eu fui pesquisar, porque logo a gente detecta que aquilo ali, não sendo corrigido, lá na frente vai dar um problema sério. Entendeu? E na polícia, a gente usa um jargão para nós, assim. Quando você não corrige o seu filho, o primeiro a ser prejudicado é você mesmo. Depois é a sociedade, mas primeiro é você. Dentro é com você. Ele é assim, aí hoje em dia, o que a gente vê? A gente envelhece, aí não cuidou da forma devida da parte moral do filho, aí o filho faz empréstimo no teu nome, falsifica, agora não estou falando de cheque, mas quando falsifica o talão de cheque, vende a sua casa, é tudo isso aí. Aí vamos lá. Passa, por favor, deixa eu pegar aqui o... Questão 383 do Livro dos Espíritos. Qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que é necessário esse estado de infância? Por que Deus criou esta situação para o ser humano? Inclusive, a infância ela é bem longa, no ser humano.
Aí a resposta, encarnado, quer dizer, ele recebeu o corpo, com o objetivo de se aperfeiçoar, que o objetivo de todos nós é esse, evoluirmos, né? O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, o espírito, a literatura espírita informa para nós assim, que o período ideal para você incutir valores é até os 7 anos. O período ideal, quer dizer que não... E agora a psicologia também já diz isso. A psicologia fala que é até os 5 anos. Por quê? Nesse período, além da questão física, o espírito realmente está mais acessível. Porque as experiências que ele traz de outras vidas, porque aí nós estamos falando para os espíritas, né? Ou para quem tem alguma informação sobre o espiritismo. As experiências que aquele espírito traz de outras existências estão como que adormecidas. E ele então fica melhor, ele recebe melhor o que você tenta transmitir. Já na adolescência, não. Aí na adolescência vai aparecer, reaparecer exatamente aquilo que ele já trouxe. As características que ele já trazia. Mas o que acontece? Nós, a gente precisa muito da capacidade de observação. A gente precisa muito, que educar é uma arte, é mesmo. A gente precisa de muita intuição. Quando nós recebemos um filho ideal, pedimos muito também qual é o planejamento reencarnatório para esse espírito que eu estou recebendo. O que foi planejado para ele? Tá? A gente perceber esses detalhes. E muitas vezes, por conta de a parte profissional, ou até por negligência mesmo, porque educar dá muito trabalho, a gente deixa passar. E algumas coisas, né, até não vão dar tantos problemas, mas outras darão. Aí uma coisa, em escola, eu tive um período, eu trabalhei só 1 ano e meio em escola. E na escola, você observa muita coisa. Então, assim, aquilo que acontece na casa da criança, ela traz para a escola. Então, você fica sabendo, os pais que brigam, os pais que não brigam, situações mesmo peculiares de cada família. E a criança também traz o jeito de ser dos familiares, é muito interessante. Então, se a mãe dela é do tipo exibicionista, a criancinha, a menininha, ela vai ser também, interessante, ela vai ter o mesmo comportamento, ela vai reproduzir o mesmo comportamento. Só não reproduz quando aquele comportamento já não faz mais parte daquele espírito. Vou dar um exemplo para vocês. A gente está falando negócio antes do Alzheimer, aqui no estudo do Evangelho. Eu tenho um parente cuja mãe ficou com Alzheimer e essa pessoa se descontrolou, não aceitava isso, se irritava e chegou ao ponto de bater na mãe. E aí um outro familiar que estava na casa começou a falar, repreendê-la por aquele comportamento. Sua mãe está doente, você que tem que compreender isso. Essa pessoa então irritada, que tem como característica a impulsividade, ela pergunta assim: o senhor vai sair da minha casa agora? Que era o irmão da mãe. Eu não quero ouvir, quem está cuidando sou eu, vai sair agora daqui. Virou-se para a filha e falou: fulana, abre o portão que o seu tio vai sair agora daqui. Aí a criança, e bate o portão quando ele sair. Aí a criança falou assim: não, mamãe, eu não posso fazer isso. Eu estou falando com você, eu vou te bater. Você abre esse portão. A criança: mamãe, eu não posso fazer isso. Isso é feio. Ela foi, bateu na criança, mas a criança não abriu o portão. Entendeu? E hoje é adulta, tem muitos problemas com a mãe. Ela recebeu um espírito já com vários valores. Mas ali, infelizmente, a mãe, com um determinado comportamento,
Só não conseguiu estragar porque aquele valor naquele espírito já estava sentado. Vou dar um outro exemplo. Eu tive umas vizinhas que muito bonitas, beleza assim que realmente não dá para dizer que não é bonita, como diz meu filho, não é dessas mulheres que você vê no ônibus, você vê por aí, você não sabe nem onde essas mulheres andam. Aí a mãe criou com um perfil de você tem que tirar dinheiro dos caras, você tem que casar com homem rico, são 4 filhas. 3, a mãe conseguiu conduzir desta maneira, mas uma não. A mais bonita. Aí ela dizia assim para minha mãe, e a mais bonita, essa menina podia estar rica, dona fulana, mas é boba, é burra. Nunca se corrompeu com a mãe, respeitava a mãe, tá? A mãe arrumou foi homem para ela, desculpa a expressão essa, mas ela, sabe, com educação, despachava aquelas pessoas e a mãe dizia, a mais bonita, eu não consigo entender isso. Aquilo já está sentado. Então, assim, o que já está sentado em nós, a gente não se perde mais. O problema é que as coisas não estão assentadas. Essa que é a questão. Você pensa que às vezes diz assim, olha, eu sou muito calma, eu sou muito tranquila, olha, eu não perco a paciência com nada. Aí tem um problema no trânsito, aí você se revela, e diz assim, meu Deus, ou então você acha também que já melhorou, somente questões assim de ex-marido, ex-mulher, aí você diz, olha, sabe, eu não quero bem, sabe, a gente se separou, aí o ex-marido vai pegar as crianças com a atual mulher, você quebra o carro, você faz isso, aí você diz assim, meu Deus, mas eu não sei porque eu tive esse comportamento. E como a gente não sabe qual o comportamento que vai ter, é por isso que a gente tem que estar estudando, ouvindo todo dia o evangelho, que aí chega um dia que aquilo assenta. Meu Deus, que vergonha. Não vou fazer isso que eu acabei de ouvir lá no Bezerra de Menezes, não é possível. Mas, nem precisa ir longe. Com certeza nós estávamos lá na época de Jesus, continuamos aqui. Uns, ouviram Jesus, se imagina, você de frente com Jesus, mas nem assim foi suficiente. Então, para ver como é difícil vencer um defeito, é muito difícil. Porque nós ouvimos a gente, com certeza nós estávamos lá. Mas, olha o problema. Podia passar, por favor? Aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo... Peraí, deixa eu ver. Vou botar mais. Mas eu estou falando isso, gente... Eu tive muitos problemas como mãe, então agora eu estou tendo que estudar para eu aprender, tá? Capítulo 14, item 9. Aí tem assim, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então é assim, Deus não vai perguntar assim para nós, você não olhou seu filho porque seu marido foi embora, aí você disse que você sozinha não dava conta? Não é? Ele vai perguntar, que fizeste do filho confiado à vossa guarda. Aí ele vai dizer, eu tentei, mas eu sozinha. Eu fui abandonada, fui isso. Não. Aí ele vai continuar perguntando, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Aí você vai responder, eu fiz o que eu pude, que eu sabia naquela época, o que eu achava que era o correto, ou eu não fiz, Então, assim, nós não vamos poder, deixei de fazer porque eu precisava de fulano, de fulana, e fulana não me ajudaram. Não vai ser assim, tá? É uma pergunta, e é a única pergunta, porque não vai falar sobre se você foi uma boa esposa, não é isso. Mas filho, a gente vai prestar contas, porque é uma missão. Então, essa missão, sobre isso aqui, nós vamos prestar contas a Deus. E aí, que eu falei a questão da criança, o que se observa hoje em dia? Já na época de Jesus, quando as crianças tentaram se aproximar dele,
tentaram afastar as crianças, né? Que Jesus teve que explicar, né? Não, deixai vir a mim as criancinhas. Hoje, as pessoas, infelizmente, a maioria de nós não temos paciência com criança. Nós não compreendemos certos comportamentos de crianças. Então, a gente precisa o quê? Se instruir. Quando eu não sei agora onde que está, que fala assim, espíritas, amai-vos e instruí-vos. O que é a instrução? A instrução é a gente desenvolver uma habilidade sobre aquilo ali. Como educar é uma arte, então a gente precisa desenvolver essa habilidade, que às vezes nós não temos. Né? Muitas vezes não temos. E hoje em dia a gente recebe crianças com muitos problemas emocionais, com problemas espirituais, com problemas físicos. E se a gente não se instruir, a gente vai prejudicar ainda mais aquela situação. Então, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Nós estávamos lá no trabalho e chegou uma mulher com a filha, com o filho e a babá. E a mãe completamente descontrolada, havia sido agredida pelo marido, a criança assistiu, o menino tinha 4 anos. E o garoto, ele não parou. A criança estava completamente desorientada. Aí ele começou a atacar quem estava ali. Então, além dele bater na babá, na mãe, ele começou a bater em mim, na colega, ele cuspiu, ele chutou, aí a gente tinha uns blocos lá para desenhar, ele rasgou tudo, ele quebrou os lápis de cor, a criança estava... Aí, no caso onde eu trabalhava, tinha um corpo de bombeiros ao lado. A colega então saiu e falou assim, olha, essa criança não está bem. E a mãe ficava assim, meu filho, para com isso, você está batendo na policial, não faz isso. Fulana falava para babá, a babá se via que não aguentava mais, ela ia embora. Ali eu tenho certeza que ela não voltou mais para aquela casa. Meu filho, você não faz, a mamãe está passando por um problema. Bom, aí a colega pegou e falou assim, eu vou lá falar com o bombeiro, porque aquilo ali já era uma questão médica. Aí achamos interessante, quando a bombeiro militar chegou, entrou, ela falou assim, e outra coisa, tem umas coisas assim que eu não sei explicar. A criança, ao olhar a bombeiro, parou. Ela virou sua mãe e falou assim, ele é autista? Como é que você sabe? Qual é o nível da criança? Aí, meu Deus, aí ela, eu não sei se é o 2, se é o 3, suporte 2 ou 3. Aí ela falou assim, a senhora pode fornecer, por favor, a profissional que atende a criança? Aí nisso ela chegou até a criança, se abaixou e falou assim, eu me chamo fulana, eu sou médica e você não está bem. Eu preciso cuidar de você, para você ficar calmo. Aí, olha, ela foi acalmando o garoto, foi acalmando. Conseguiu, aí falou para a mãe. A gente até chorou naquele dia, porque é tipo assim, tem coisas que é só você vendo, e é só experiência profissional. Porque você, como é que ela conseguiu isso? É isso que eu quero dizer, como conseguiu isso? Aí ela falou assim para a mãe, eu vou levá-lo até, porque é ao lado, até o posto, e vou ligar para a profissional que atende seu filho. Aí ele foi com ela quietinho. Entendeu? Até então, a gente quando estava olhando o menino, nós estávamos achando que era uma criança mal educada. Não era isso. Então, se a gente não se instruir, não começar a perceber sinais, características de comportamento, você vai dizer assim, não. Aí eu vou trazer segundo exemplo. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem ali instruções dos Espíritos. O que é aquilo ali? É que nem quando você compra um remédio que vem ali, modo de usar. Ali é um técnico que estudou
e fez experiências e vai dizer para nós como consumir aquele produto. Instrução é isso. Ó, você vai consumir assim, você vai ligar assado, é assim. Instruções dos Espíritos foi a mesma coisa. Ali no Evangelho segundo o Espiritismo, eles chamaram os melhores que podem falar daquele assunto. Que tem assunto que você não sabe tratar, você não tem aquele conhecimento. Ou aquela experiência, entendeu? Não tem aquela sabedoria, não é nem só o conhecimento intelectual, não, tá? Sabedoria. Tem coisa que você não tem. Eu vi um assalto no ônibus, que aí o rapaz anunciou o assalto, não sei o quê, o motorista começou com a linguagem religiosa, eu te repreendo, e ele se tirou o assaltante dali. Aquilo ali foi uma sabedoria, ele tinha essa energia que você não tem. Aí, uma outra coisa para trazer. Às vezes a gente tem um familiar, um parente que a gente julga, repara, fulano não se emenda, fulano não tem jeito. Ih, meu Deus, como é que pode? Como é que atura isso? Como é que a mãe aguenta isso? Blá, blá, blá. Aí eu aprendi na minha profissão, é o seguinte, a gente tinha uma senhora que ia lá no trabalho, que ela fazia registro, ela fez contra todos os vizinhos do prédio onde ela morava, na freguesia. Aquela senhorinha, aí ela chegava, minha filha, aí um dia resolvemos investigar aquilo ali. E aí, eu, conversando com o síndico, ele falou assim, olha, essa senhora é uma senhora perturbada. Nós estamos fazendo um abaixo-assinado aqui para tirá-la daqui, que ninguém suporta mais. Eu vou dar alguns exemplos para a senhora. Ela critica a limpeza aqui do condomínio. Então ela lava o corredor, ela quer lavar porque ela é muito limpa, muito caprichosa, ela é tudo muito organizada. Então o que ela faz? Ela liga a mangueira dentro da casa dela e aí ela lava o corredor. Mas o que ela faz lavando o corredor? Ela joga água por baixo das portas dos apartamentos. Aí ele disse, então vou contar para a senhora, ela é senhorinha, né? Pois é, mais uma senhora de 80 anos, estava dentro do apartamento, não viu a água, levou um tombo, fraturou o fêmur. Então, diante dessa situação é que nós estamos fazendo abaixo-assinado. Segundo exemplo para dar a senhora. Eu não sei onde ela consegue fezes de cachorro e ela põe no tapete das pessoas, fezes, xixi, a senhora está entendendo? E o pior período aqui no prédio, para nós, é Natal. No período de Natal, ela vira o cão. Aí eu falei assim, mas ela tem algum parente? Ninguém sabe nada da vida dela. O que eu posso dizer é que paga corretamente o condomínio, é uma pessoa que não tem problemas financeiros, mas ninguém suporta mais ela. Aí, bom, deu essa informação, aí a doutora delegada falou assim, gente, tenta achar a familiar dessa mulher. Aí achamos, vimos que ela tinha 5 filhos. 2 filhos dela eram militares, estavam em Manaus. Um em Manaus, outro em Belém. Aí eu consegui, porque eu tinha um parente que militar também, que estava no Ministério das Comunicações, aí eu consegui o telefone desse filho. Quando eu liguei, o filho falou assim, mas como é que a senhora conseguiu o meu telefone? Eu falei assim, investigação. Eu disse, olha, não autorizo, não tenho autorização, não quero falar com a senhora. Mas eu fui conversando. Ele disse assim, olha, a senhora está sendo muito educada, mas eu vou dizer uma coisa assim com a senhora. Eu queria que a senhora tivesse me ligado e tivesse dito que minha mãe morreu. Para nós espíritas, a gente sabe que morreu, acabou. Então, mas quem não é espírita, morreu, graças a Deus, fulano morreu. Aí, bom, mas aí eu assisti, aí liguei pro outro filho dela. Aí o outro filho, o mesmo discurso, a mesma coisa, e que inclusive, se a mãe dele descobrisse, eu vou ter que correr, se a mãe dele descobrisse, localizasse ele iria me processar. Aí eu falei assim, eu disse, doutor, o negócio está muito difícil, os filhos odeiam a mãe. Até que alguma coisa bateu no rapaz, ele falou assim, olha, eu vou passar o telefone da minha irmã, caçula. Então a senhora se comunica com ela, que ela vai explicar melhor a senhora. Aí eu realmente me comuniquei. A irmã falou o mesmo discurso, que queria que a mãe tivesse morrido, que pensou que fosse dar notícia da morte dela. Aí ela falou assim, mas isso que a senhora está falando para mim não é novidade nenhuma.
Olha, eu vou dizer para a senhora, nós moramos em umas 20 residências enquanto estávamos aos cuidados da minha mãe e do meu pai. Aí ela disse, o meu pai foi policial civil. Eu falei, se a senhora quiser saber quem é minha mãe, se encontrar policiais da antiga na 32DP, que é a delegacia lá na Taquara, a senhora vai saber quem é minha mãe. Aí eu falei assim, mas desculpa, por que tanta raiva, tanto ódio? Aí começou a falar várias coisas. Aí uma coisa que ela falou, um detalhe, foi assim, a senhora é assim, se o casal está para se separar e a minha mãe passa uma noite na casa desse casal, a senhora pode contar que vão se separar, é certo. No dia seguinte, alguém vai sair dessa casa. Mas a minha mãe é intrigante, a minha mãe criou problema com todos os familiares. Olha, meu pai só aguardou a minha irmã completar 15 anos de idade, que o sonho da minha irmã era dançar a valsa com meu pai, para ir embora com o apoio de todos os filhos. Ela disse, porque é impossível viver com a minha irmã. Aí ela falou várias coisas, porque não veio o caso, bom. Aí eu passei para a delegada, ela disse assim, já sei, vamos, como aí o pessoal, aí tudo bateu. Ela chegou irritada por causa do abaixo-assinado que entraram para tirá-la do imóvel, para que ela saísse daquele endereço. Aí a doutora pegou e falou assim para ela, dona fulana, vamos fazer um exame de insanidade mental, para a senhora esfregar na cara desses vizinhos que a senhora é uma mulher sã, a senhora não tem problema algum. Aí ela dizia, eu sou organizada, minha casa é limpa, eu tenho tudo dentro da minha casa, sou muito feliz porque eu não tenho marido, eu não tenho marido para me perturbar, sou uma mulher feliz. Depois eu vou dizer por que eu estou trazendo isso. Aí, eu amo o bom profissional, né? O perito, ele tirou tudo dela, e eu cheguei a tirar uma cópia do laudo, de tão lindo que eu achei aquilo ali. E ele realmente colocou que ela era uma pessoa que não poderia conviver com ninguém. Tem um nome, aí eu não me lembro mais, é um transtorno isso. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Eu não posso receber um filho com essa característica? Eu não posso ter uma mãe com essa característica? Por isso da instrução. Porque aí eu me dei o trabalho de ligar para o perito, porque eu falei assim, mas psiquiatra, eu falei, e como é que a gente identifica isso? Ele falou, uma das coisas que você precisa, uma coisa simples, se aquilo se repete, sempre foi desse jeito, é doença, não é sem vergonhice. Pode ser até uma doença que ainda não descobriram, mas ele disse, sempre foi assim, sempre foi desorganizado, sempre foi estabanado, sempre foi... Ele disse, você acha que é normal morar em 20 residências, né? Você tem que se mudar porque criou confusão com o vizinho. Então ele disse, realmente, a casa onde ela ficar, ela vai dar problema para aquela pessoa. Entenderam? Mas aí, por que eu estou trazendo isso? Se você não, pelo menos não começa a raciocinar, pensar assim, não é possível que meu filho, mas sempre foi desse jeito. E às vezes a gente fala mal, critica. Gente, é doença. A questão é o seguinte, que aí, às vezes você vai detectar a doença e o filho não vai querer se tratar. Mas aí você vai se cuidar, para saber como lidar com aquilo ali. E não se desesperar, né? Acabar o mundo, porque hoje em dia, graças a Deus, e assim, a gente vê que tem vários tipos de transtorno. É muito... Coisas que você pensa que... mau comportamento, jeito de ser, é transtorno, tá? Aí, vê, por favor, deixa eu ver. E aí é o grande problema. A educação dos filhos depende do relacionamento dos pais. Aí assim, antigamente se queixava porque os pais é que faziam o casamento dos filhos. Você vai se casar com fulano é de boa família, vamos juntar as riquezas. Aí hoje a gente escolhe e dá problema. Né? A gente não sabe escolher, então... E o que acontece? Infelizmente, a maior parte dos casais não respeita a criança. Não entendeu a missão, né, que foi confiada. E a criança está convivendo ali naquele ambiente doméstico, com briga, com palavrão, com discussão, né, com vários problemas, até muito sérios,
Porque cada um está cuidando de si. E eles falam no Evangelho o maior vício, né, que a sociedade tem, é o egoísmo. Isso é egoísmo. Além de você não querer cuidar, você só pensar em si. Então, quando a gente trabalhou a vida inteira com violência doméstica, então algumas pessoas perguntavam assim, mas qual é o limite? Porque uma outra coisa que a gente ouvia era assim, eu não deixei fulano porque eu sou filha de pais separados, a pior coisa é ser filho de pais separados. Tem realmente muitos problemas também. Mas aí a pessoa dizia assim, mas qual é o limite? Aí eu falei, limite é se seus filhos estão sofrendo. Se os filhos estão sofrendo, é esse o limite. Você está suportando, mas seus filhos estão sofrendo, está na hora de sair. Entendeu? Então, não, quer dizer, ali ninguém observou, ninguém está observando a criança. Aí ela leva para a escola e o que está acontecendo na casa dela. Aí é aquela criança agressiva que ataca o professor, que ataca o coleguinha. Mas é porque lá na casa está tendo problema. O ideal, a gente fala hoje em dia, é que a gente precisava de escola de paz. Tem até escola de paz, mas para outras situações do Poder Judiciário. Para situações, assim, muito específicas de negligência. Mas eu acho que escola de paz tinha que ter nas casas espíritas, nas igrejas, tá? Um trabalho mesmo conosco, para a gente entender a importância disso, da gente formar um adulto emocionalmente equilibrado, tá? E por que o título, quando colocamos do Colo ao Mundo? Porque muitas vezes o seu filho, ele não vai ficar aqui, não vai ficar com você muito tempo. Ele vai passar por você. Então, eu estou falando até materialmente falando. Por exemplo, tem muitas crianças que com 14 anos, por questões até de ensino, ela vai, por exemplo, para uma escola militar, ou ela vai estudar fora e ela não volta. Então, se, por exemplo, até os 14 não foi incutido, não foram incutidos valores, apresentação de Deus a esta criança, evangelização espírita para esta criança, né, as coisas não podem dar certo. Eu vou dar uma situação. Eu tinha uma criança na evangelização que a gente observava assim que essa criança, ela gostava muito de tudo que fosse fora. E falava que queria estudar fora, gostava muito de saber dos outros países. E aí a evangelizadora, que tinha vidência, falou assim, esse menino não vai ficar aqui no Brasil. Ele veio para o Brasil para conhecer o Espiritismo. Mas ele vai para os Estados Unidos, ela ainda falou, ele vai para os Estados Unidos. E lá ele vai abrir uma casa espírita. Ele só veio aqui para isso. Porque faltava isso no currículo dele. Dito e feito. Entendeu? Só ele está no Canadá. Então, ele foi embora. Essa criança foi embora com 14 anos. Não, com 12 anos ele foi para a Inglaterra. Um tipo de curso que a família conseguiu para ele. Ele já nem voltou. Entenderam? Então, às vezes, a gente vai até exportar o filho. Que a gente usa essa expressão. Meu filho foi exportado, ele vai para outro caminho, outro mundo. Né? E o ideal é que vá o quê? Equilibrado, né? Alguém que você possa ter sempre boas notícias. Você não vai estar lá ao lado dele, ao lado da roupa dele para controlar. Então, gente, e isso a gente tem que ir fazendo agora. E a importância da evangelização infantil? Eu não sei, eu vi o Divaldo Franco, numa palestra, ele não falou o livro, né? Que André Luiz está em algumas obras do espírito André Luiz. Ele ficou muito curioso que numa salinha de evangelização, em uma das crianças, foram diversos espíritos se aproximaram daquela criança que estava ali. E aí o mentor espiritual fala, esta criança
passará por uma prova muito dura, muito difícil, e ela já está sendo preparada para esta situação. Então ainda tem isso, nós não sabemos às vezes, né, o que aquele espírito traz, o que precisa, né, o que vai acontecer. E a evangelização espírita, como outro tipo de, né, pode ser em outra religião, tem todo esse preparo. Olha, às vezes aquela criança traz companhias espirituais muito sérias, né? Ela, por exemplo, tem propensão à pedofilia. E aí, porque não é assim, cresceu, virou pedófilo. Já tem essa companhia com ele. E aí, muitas vezes, na evangelização espírita, espíritos se aproximam, conversam com essas companhias espirituais, tentando acolher, recolher aquelas companhias. E aí precisam o quê? Além de recolher as companhias daqueles espíritos, o que os pais também colaboram. Mas às vezes se os pais, né, são omissos, não procuram observar, porque assim, embora as características estejam adormecidas, as crianças, se você começar a observar com atenção e cuidado, dão sinais. Dão sinais tanto para o bem, né, como também para as imperfeições. Dão sinais também a questão da profissão. Por que a gente fala, né, a gente deve orar quando você tem crianças com você? Qual é o planejamento espiritual reencarnatório para esse espírito? Porque assim, a gente sabe que a profissão já vem lá de cima. Eu estou de cima, mas a profissão já vem designada. A gente só precisa saber qual é, tá? Tem criança que ela dá sinais daquilo ali. Desenha muito bem, já vai observando, desenha muito bem. Conheço uma criança, né, que tinha mania de desenhar foguetes e desenhava muito bem. Desenhava muita coisa do espaço. Onde esse adulto está, mas a família cuidadosa, ele está na NASA. Porque aí os pais colocaram essa criança e garoto num curso de piloto, tem cursos assim para crianças. Porque foram observando, porque não é possível. Dá um papel para ele, foguete, disco voador, mostrou a que veio, mostrou o que... Tem criança que ela já mostra, ela já diz a você, olha, é isso aqui que eu tenho que seguir, tá? Eu conversando com um cirurgião, eu fui acompanhar uma amiga que fez uma cirurgia estética. Aí, conversando com um dos cirurgiões, eu, curiosa, falei assim, o senhor, desde pequeno, quis ser médico? Queria ser médico? Ele falou assim, não. Ele disse, embora venha de família de médicos. Aí eu falei assim, em que momento? Ele falou assim, olha, na verdade foi por ver meu pai. Ele disse, eu acabei, mas... Meu pai não é da área da estética, ele disse, mas eu me lembro quando pequeno, que eu gostava muito de desenhar os corpos das pessoas. Ele disse, eu sempre botava o nariz muito bonitinho, a boquinha. Ele falou, eu desenho muito bem. Então vejam, a característica, a arte de desenhar levou ele para a cirurgia estética. Mostrou a que veio, entendeu? E os pais prestaram atenção nisso. Embora durante muito tempo, tipo assim, ele se recusasse a aceitar o que estava programado, eu acredito que ele, né, acabou, não, é isso que eu vou fazer. Pode passar, por favor, que eu acho que a hora... Acabou? Acabou. Porque aí é o seguinte, eu ia passar, era o vídeo. Um vídeo aí do Divaldo. Eu vou explicar. A questão de se observar as tendências. É só um pedaço que aí eu continuo a história. E aos 4 anos de idade, nessa época, nós temos 10 naves famílias ao lado substituto. Certo dia, a tia que eu tinha no lar eram 8 meninos, sendo 5 meninos e 3 meninas numa casa. Na outra, 5 meninas, ou ao inverso, 5 meninos e 3 meninas, para equiparar.
A casa em que predominava o menino não era numerada, tinha o nome de árvore. A casa dos jacarandás, onde predominava a menina, a casa das rosas, pela sensibilidade. Então aqui era a casa do jacarandá, trouxe meu pirralho e disse: Edivaldo, eu não posso ficar com esse menino, porque esse menino é um bandido na frente da criança. 4 anos. Eu estou olhando para ela, sorrindo nele a cabeça, mas ela estava algo desajustada pelo desequilíbrio, pelo medo. Imagina o que ele fez, e deu-me um pedaço de metal, de árvore de barril, que ele quebrara, que ele amolara no cimento. E ela lhe perguntou: para que é isso? Ele disse: para me matar. E então ele é o bandido de minha filha. Depois você me conta os detalhes. Não, eu não fico com ele, porque eu perguntei: como é que você vai me matar? Eu lhe cravarei a faca no ventre. Os senhores observem, para sentir o sangue quente na minha mão. E eu chamei de mas que maravilha! Senta aqui na minha perna. Passei a mão na cabeça, ele estava gelado. E eu lhe perguntei: como é que você sabe que o sangue é quente? Ele sentiu. Eu se lembro. Você se lembra de que no dia em que empurrei assim a faca, meu sangue saiu quente, escorreu a poder da camisa. Era, portanto, alguém que havia cometido um homicídio e estava inconsciente. Aí, vou parar. Eu vou falar. Mas quando foi isso? Eu não sei, mas Deus me lembra. E você pretende fazer isso, meu? Olha só, é por causa da hora. Aí o que acontece? Esse menino, o Divaldo tinha as casas, né? Tipo casas de acolhimento. Então ele passou pelas 10 casas. E em todas as casas, quando ele se aborrecia, quando tinha algum problema, ele confeccionava uma espécie de faca e sempre o mesmo discurso, né, que ele ia enfiar no ventre. E aí então chegou um momento que, como ele já havia passado por todas as casas, não tinha mais condições de ficar ali. Quer dizer, ele ficaria, mas Divaldo então usou, né, de uma sabedoria, explicou a ele que o emanciparia porque não tinha mais lugar para ele ficar. E aí ele falou: não, mas me dá mais uma chance. Então o Divaldo falou que ele deveria pedir desculpa para ele escolher então que casa que ele achava que poderiam aceitá-lo de volta. Aí ele falou: da tia fulana. Então ele falou: você vai lá, pede desculpas. Aí ele voltou, mas aos 19 anos então ele procurou Divaldo e disse que ele queria ir embora, que ele queria então a emancipação. Aí Divaldo disse que dava sob 2 condições: que quando ele pensasse em matar alguém, que ele voltasse lá à mansão do caminho e o matasse. Aí ele falou: não, mas eu não vou fazer isso com o senhor. Não, eu só vou te dar uma emancipação sobre essa condição. E a segunda agora eu não me lembro. Aí ele foi embora. E passados 11 anos, Divaldo então vai receber uma comenda, alguma coisa assim, lá em São Paulo. E aí o presidente lá da Câmara fala com ele que: olha, você vai receber hoje o maior presente da sua vida. Aí o Divaldo disse que até pensou: eu já recebi todos os presentes, maior presente, bom. E aí entra então um rapaz, segundo o Divaldo, cabelo rastafari, andar baianês. E aí essa pessoa pergunta: você reconhece? Ele falou: claro, é meu filho fulano. E aí esse rapaz, ele virou um grande artista, ele mora na Alemanha. Divaldo não deu o nome, tá? Porque não é todo mundo que sabe fazer isso. E ele levou de presente o retrato então de Divaldo, feito assim, com areia, tá? E Divaldo ficou muito emocionado, mas aí perguntou a ele: meu filho, você teve vontade de matar alguém? Aí ele disse: muitas vezes. Mas aí ele se lembrava que ele havia prometido que antes de matar teria que matar o pai. E ele aí disse: ele teve muitas decepções, muita porta batida no rosto. Mas vocês vejam, eu estou trazendo esse exemplo para que vocês vejam assim: o espírito foi trabalhado desde a infância, que é isso que a gente vê lá no Degaze com os meninos.
tá? Eu dei aula 3 meses também no presídio de Bangu com o pessoal de homicídio. É desde criança que começa a mostrar, porque não é todo mundo que consegue fazer uma faca assim, você pegar uma madeira e você cortar de uma maneira que vire uma faca, né? Então, esse espírito, né, foi trabalhado, foi cuidadosamente trabalhado, foi educado, foi dado afeto. Ele tinha que gostar de alguém. Porque se ele não gostasse de ninguém, se ele tivesse recebido desprezo, né, desde o início, ele não ia saber o que é amor. O Divaldo era a única pessoa por quem ele nutria alguma coisa. Então ainda tem isso. Eu trouxe esse exemplo que eu não sei se vocês ouviram, de uma criança de 9 anos, não sei se foi no Espírito Santo, mês passado, que ela matou a mãe, e com uma facada, né, na barriga. Se aborreceu porque a mãe tirou o celular, ele foi na cozinha, pegou a faca e aí está essa dificuldade, que a criança não tinha, e nenhum parente quis ficar. Aí encaminharam para o padrasto, ficou até uma coisa um pouco jocosa, caiu o padrasto, Deus me livre, se matou a própria mãe, esse menino é uma peste. Mas vejam, é uma criança a ser trabalhada. Agora, muito difícil. É fácil, que educar é uma arte, né? Não é uma arte tão simples assim, tá bom? Muito obrigada. Já passou do horário, eu agradeço muito essa oportunidade. Isso está sendo para mim, eu estou estudando, eu falei, agora eu tenho que ver então o neto, se eu ajudo o neto, porque mãe, eu não fui muito boa mãe não. Mas eu falei assim, então eu tenho que estudar esses temas para na hora eu me lembrar, eu falei, você falou isso, agora você tem que cumprir, tá bom? Muito obrigada aí. Boa noite. Muito obrigada, Ana. Acho que já foi tudo. Foi? Agora está mais alto. Tá, direção. Bom, vamos passar agora para a segunda parte, pedindo a todos que permaneçam nos seus sentados, em silêncio, em prece, que os passistas se coloquem, por favor. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Obrigada, Mestre Jesus, amigo querido. Agradecemos aqui toda a espiritualidade, amiga, esses incansáveis que estão sempre dos nossos lados, erguendo suas mãos para nos auxiliar. Agradecemos por esse momento, pelas energias recebidas, que tudo aquilo que nós ouvimos, fruto do estudo da Ana Júlia, possam se fazer presente em nossos corações, nas nossas mentes, que a gente possa sempre lembrar, nos momentos mais oportunos, quando estivermos nos lidando com os nossos familiares, que esses ensinamentos, que essa voz possa se fazer presente e que a gente possa ter a lucidez de olhar para cima e te buscar, Mestre, e ouvir a Tua voz, nos pedindo paciência, acolhimento. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, pela oportunidade dessa escola bendita. Que estejamos aqui sempre, nos instruindo para alcançar essa bênção de nos tornarmos pessoas melhores nas convivências com os nossos, com quem nós encontrarmos. Então, Senhor, pedimos à Mãe, a Sua Mãe, a nossa Mãe, que envolva todos nós, a todas as crianças, as mães, os pais, a todos nós necessitados de esclarecimento, que seu manto de amor e de bondade possa nos envolver, trazendo as energias salutares que aqui nós recebemos neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, depois que começou a palestra, chegou mais alguém novo? Só temos 2 pessoas, né? São 2? É você, né? Isso, e ela lá. Bom, os avisos agora estão sendo transmitidos na televisãozinha lá fora, mas tem um avisozinho que no dia 6 de dezembro nós vamos fazer a nossa confraternização de fim de ano. Então todos estão convidados. Normalmente a gente faz um amigo oculto na hora, então a gente compra uma lembrança unissex e traz ali um pratinho de alguma coisa, uma bebida, né? Para a gente poder confraternizar. Então vai ser dia 6, é um sábado, às 18 horas, tá? Então, se nós temos 2 pessoas novas, nós vamos contemplar mais um com o livro. Ana Júlia, você pode falar um número de 1 a 90? 18. 18. Na perna direita. Nada? Outro é 12. 12. Fala. Outro. 90. Não vai ter ninguém 90. 90. 53. Salão cheio. 45. Aí, 45. Só pegar lá na livraria. Tá bom? Obrigado. Bom retorno. Agora que eu reparei que nas cadeiras, né, tem na cadeirinha.